o homem, ele tem o poder de justificar o homem pecador, o homem perdido, o homem com toda a sua inclinação para o mal. Quando ele recebe a Cristo, quando ele recebe a Jesus dentro do seu coração, dentro da sua alma, a palavra do Senhor diz que ele é liberto da lei do pecado e da lei da morte. A Bíblia diz assim: porque a lei do Espírito de viver em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e me livrou da lei da morte. Porque quando o homem ele se separou de Deus, a Bíblia diz que ele morreu espiritualmente. A Bíblia diz que o homem está morto. O homem já não consegue responder a Deus por si mesmo. É por isso que Deus ele envia Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele é a intervenção divina. Quando o homem caiu, o homem foi separado de Deus, o homem foi destinado a esse triste tipo de morte. A primeira morte, que é a morte espiritual, o homem morreu em pecado, em delito. O homem também ia sofrer a morte natural, que é a morte dos dias. Ele vive, ele morre, e ele não vive para sempre. A Bíblia diz também que o homem também recebe a morte, que é a morte eterna, que é a morte do julgamento final, e é o juízo de Deus. Só que quando o homem recebe a Jesus Cristo no seu coração, Jesus, a Bíblia diz que ele veio oferecer a vida, e ele veio oferecer essa vida com abundância. Quando ele veio na terra e ele estava com os seus discípulos, ele dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz que ele veio na terra oferecer vida para pessoas que estavam vivos. Você pode dizer: mas eu estou vivo, eu tenho vida. E Jesus, ele estando ali vivo com os seus discípulos, Jesus, ele estando ali vivo com aquela multidão, para aquele povo que conseguia escutar, para aquele povo que conseguia ouvir, e Jesus, ele começa a oferecer vida. Jesus começa a oferecer vida para pessoas que estavam vivas. Mas você sabe que Jesus, ele estava oferecendo. Sabe qual era a vida que ele estava querendo oferecer ali? Ele estava querendo oferecer a verdadeira vida. Talvez você está aí se perguntando: mas eu não tenho vida verdadeira. Você tem vida, mas a sua vida como uma vida limitada, como uma vida contada. Mas quando Jesus ele veio à terra, ele não veio oferecer esse tipo de vida. Ele veio oferecer a vida de Deus, e a Bíblia diz que a vida que ele veio oferecer é a vida eterna para os homens. Ele veio oferecer a vida eterna, ele veio oferecer a vida de Deus, ele veio oferecer a vida espiritual. Porque por mais que o homem esteja vivo, mas ele sem Deus, ele está morto espiritualmente. Ele está morto em pecado, em delito, em ofensa. E o homem necessita de ser reconciliado com Deus. Você que está me escutando aqui essa manhã, talvez você diga: mas eu já tenho fé em Deus, eu já tenho fé em Jesus. Mas você precisa de fé verdadeira. Você precisa de uma fé genuína. A Bíblia diz que a verdadeira fé, quando o homem crê em Deus, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não podem ser vistas e prova daquelas que se esperam. Talvez você diga: eu tenho fé, eu já creio em Deus, eu já tenho esta fé aqui no meu coração. Mas eu quero dizer, você com essa sua fé,
às vezes que diz, eu já creio em Deus e Deus já está aqui no meu coração. Você consegue ter esperança de uma vida eterna? Você consegue ter essa esperança de entrar na presença de Deus? Você consegue estar bem com Deus? Estar bem com Deus Pai? Você consegue estar bem com Ele? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele deu os seus mandamentos. Deus deu os mandamentos para Moisés, uma lei justa, santa e poderosa. Você consegue cumprir esses mandamentos? Você consegue, a Bíblia diz, de não cobiçar, de não ter inveja, de não cobiçar a mulher do próximo, de não roubar, de não adulterar, e de tudo isso que a Bíblia pede para com o homem. Essa é a lei de Deus. Essa lei que Ele deu, tão santa, tão justa. Você olha diante dessa lei, você se enxerga tanto pecado, você se enxerga tanta imundícia, tanta perdição. E talvez você pode pensar, mediante essa lei eu estou perdido. Mediante essa retidão eu estou perdido. É verdade. É verdade. Deus é santo e justo e bom. Só que Jesus, Ele veio para isso. E a Bíblia diz, e para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer todas as obras do diabo. Talvez você se enxerga, para mim está perdido, para mim está acabado. Mas eu quero te dizer que Ele, o Salvador, Ele veio à terra. E Ele morreu numa cruz. E Ele era necessário que Ele morresse. E ao terceiro dia ressuscitasse, segundo as Escrituras e os profetas. E a palavra diz que somente por essa cruz, e somente por esse sangue, o homem pode ser salvo, e o homem pode retornar para Deus. Você sabe o que quer dizer aqui? Que você sem Jesus Cristo, que você sem o sacrifício de Jesus, você não tem a justiça de Deus. Você tem a sua própria justiça. E a sua própria justiça e todas as suas boas obras e todos os seus bons costumes não pode satisfazer a Deus. Porque as suas próprias boas obras e as suas próprias justiça são trapo de imundícia para Deus, e a sua justiça própria não consegue satisfazer a Deus, porque tem pecado, e mais pecado, e mais pecado, e agora você se encontra perdido, e necessita de um Salvador. Um dia eu também estava perdido, e eu me achava que eu era bom e talvez que eu pudesse até agradar a Deus. Mas quando eu conheci a palavra de Deus, eu pude enxergar que somente em Jesus Cristo está a salvação. E eu quero esta manhã oferecer esse Jesus para você. E você talvez pode pensar assim, qual é o preço que eu pago? Não tem preço nenhum. Não tem preço nenhum. O preço, Ele já pagou na cruz do Calvário. E agora você precisa dessa moeda que foi paga com sangue, dessa moeda que foi paga com morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É por isso que Jesus teve que morrer. É por isso que Jesus teve que padecer, para que Ele viesse cumprir essa
A Bíblia diz assim que Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quando Jesus estava morrendo na cruz, Ele estava levando o pecado de todos aqueles que creram nele. Quando Jesus estava morrendo na cruz, Ele estava pagando aquela dívida que os homens tinham para com Deus. Quando Jesus estava morrendo na cruz, Ele estava abrindo o caminho. A Bíblia diz que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga. O que a Bíblia quer dizer? Que Jesus, Ele estava abrindo o caminho, Ele estava abrindo o acesso para o homem voltar à presença de Deus, para o homem voltar ao seu Pai, para o homem voltar para o seu Criador. Talvez você esteja dizendo aí, mas eu fui criado por Deus. Você é criatura criada por Deus, mas o objetivo de Jesus Cristo não é que você só continue sendo a criatura criada por Deus, mas que você seja filho de Deus. Talvez você quer, aleluia, as bênçãos de Deus. Sabe o que eu quero dizer aqui? Você quer mesmo as bênçãos de Deus, todas as bênçãos espirituais de Deus, todas as bênçãos materiais de Deus. É muito fácil. Você precisa ser filho de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você quer a bênção de Deus? Você quer ser participante da riqueza de Deus? Não há outra forma. Você precisa ser filho de Deus. Você precisa ser co-herdeiro com Cristo. Quando você se torna filho de Deus, você tem todas as bênçãos de Deus. Você tem a bênção da sua salvação. Você tem a bênção de morar no céu. Você tem a bênção de entrar na presença de Deus. Você é enriquecido em Deus. Eu quero dizer aqui essa manhã que Ele não só nos salva, mas Ele também nos tira da ira de Deus. Vai acontecer um grande julgamento no final do mundo. A Bíblia diz que o pecado traz a ira de Deus, a iniquidade dos homens. A ira de Deus se manifesta contra todo pecado e iniquidade. Esse julgamento que há de ter um dia, e essa ira de Deus que há de ser manifestada, você pode escapar dela, você pode fugir dela, você pode deixar de não sofrer esta ira de Deus. Porque o pecado está aí, o mundo está aí, a indignação de Deus está aí. E Ele não pode deixar de ser justo e de julgar o mundo. Mas há uma porta de escape. Em Apocalipse, a palavra do Senhor nos diz que há uma porta, e eis que ponhei diante de vós uma porta aberta. Sabe o que é uma porta? Céu na terra, trazendo para você a dimensão do Espírito, o propósito do Espírito, o tempo do Espírito, a vontade do Espírito, Reino de Deus.